se aproximando exatamente da vítima no momento desse atentado. Gente, uma nota oficial da Rota aqui de São Paulo diz que o oficial tenente cometeu encontra-se internado no hospital e nesse momento passa por um procedimento para a remoção do quadril e pedem que todos orem pela família desse policial, pelo policial. Muito perigoso pra gente. A gente, criança, a gente ama. É o único que não se dá com a gente, é esse da frente aqui. Porque ele me xinga muito, ele me distrata, ele me xinga de tudo que é nome. A mãe do adolescente diz que as acusações são falsas e que o vizinho não gosta das crianças que brincam na região. Ele arrastou meu filho lá pra dentro porque ele falou que estava cansado do barulho das crianças. Que ele estava cansado da incomodação, de grito de criança, é barulho, é xingamento que... A polícia militar registrou um boletim de ocorrência como lesão corporal, rixa e vias de fato. Gildo já foi preso no interior de São Paulo em uma ocorrência envolvendo o carro da ex-esposa. Ele teria colocado fogo no veículo onde ela estava. A vítima conseguiu fugir e já tinha medida protetiva contra ele. Passaram no padeiro, deixa as famílias apreensivas. Gente, dá graças a Deus de ter salvado esse menino da mão desse cara aí. Porque o passado dele, ele revela o que ele era pra sociedade. Eles que ficam na deles que eu tô correndo atrás de justiça. Que aconteceu com meu filho, eu não quero que aconteça com nem outras crianças. E o passado, o histórico desse sujeito, inclusive, condena a própria lição que ele dá. Porque ele poderia ter, roubaram alguma coisa da minha casa, por que não procurou a delegacia? Por que não procurou a delegacia da criança e do adolescente fez a queixa? Se ele diz que tinha alguma prova, por que ele não foi lá? Não estou aqui para julgar, gente. Não vou levantar falso testemunho, nem julgamento de valor. Mas o correto é sempre que você percebe que algo aconteceu contra você, procurar a polícia, que agora tem mania de fazer justiça com as próprias mãos e termina provocando situações com dubiedade como essa daqui. Tá? A gente vai esperar que a polícia entre nesse caso, levante todas as informações e, claro, quem for o responsável, que seja punido, tá bom? Vem pra cá, motorista investigado por atropelar e matar um representante comercial, decidiu procurar a polícia, se entregou. O nome dele é Alexandre. Ele diz que não percebe. Essa imagem, o Alexandre é desse caso. Se lembra, eu mostrei para vocês esse caso. No final de semana, desde o sábado, a polícia estava trabalhando que, olha, esse homem estava chegando no carro e atropelado. O Leonardo, de 49 anos, foi arremessado. O motorista, inclusive, eu mostrei para vocês que parou o carro mais à frente, ali, ó, para ver o que teria acontecido, mas decidiu ir embora. Decidiu ir embora. O veículo invadiu a contramão, tá? Atropelou Leonardo, que estava entrando no carro, que estava entrando no veículo, tá? A vítima foi atingida exatamente naquele momento, pegou Leonardo em cheio, com a força da batida. Se eu não me engano, ele foi arremessado, tenho certeza, 10 metros, eu contei isso pra vocês na semana passada. Bateu a cabeça no meio-fio. Aí o motorista, esse Alexandre, que procurou a polícia, provocou o atropelamento, fugiu do local, não prestou socorro à vítima. Só que a polícia já mandou um recado. Dionísio tá preso. E Cristian Miranda tem os detalhes pra gente. Pode citar. Alexandre Alves Serafim, de 52 anos, se apresentou na delegacia especializada em delitos de trânsito em Vitória. Ele é apontado pela polícia como responsável por um atropelamento que resultou na morte de Leonardo da Cie de Sá. Ele era considerado foragido pela Polícia Civil. Essa apresentação espontânea, ela não é tão espontânea assim. Houve, na verdade, várias diligências, começaram desde a expedição do mandado de busca e apreensão e de prisão. Então, com esse sufocamento por parte da polícia, provavelmente a gente chegou muito perto do local onde ele estava escondido, e aí, orientado por advogado, ele se apresenta aqui no dia seguinte. Segundo o delegado Maurício Gonçalves, durante o depoimento, Alexandre afirmou não ter conseguido entender o que havia acontecido no momento do acidente. Ele teria demonstrado preocupação apenas em recuperar o retrovisor do veículo, que foi arrancado na batida. No depoimento dele, ele omite quando é perguntado sobre aonde ele sabe, para onde ele ia, se ele consumiu bebida alcoólica. Ele simplesmente se manifesta em ficar em silêncio. Ele só depõe aquilo que é conveniente à defesa dele. Ele diz que ele não viu um pedestre, que houve um apagão, que ele não viu que ele havia atropelado alguém. Leonardo da Cie de Sá foi atropelado logo após sair do trabalho. Ele caminhava em direção ao veículo quando foi atingido.
Em outro ângulo, é possível ver o momento em que a vítima é arremessada alguns metros à frente. O motorista ainda freia, mas não desce do carro para prestar socorro e deixa o local em seguida. Após o atropelamento, o suspeito não foi mais localizado. A partir daí, a Polícia Civil abriu um inquérito, ouviu testemunhas e analisou imagens de vídeo monitoramento até chegar à identificação de Alexandre Alves Serafim como o condutor do veículo. Todas as testemunhas foram unânimes em dizer que ele estava embriagado e que ele tinha vários sintomas de embriaguez. E destacar também o desprezo dele com relação à vítima. As testemunhas avisaram o que ele tinha feito. O que ele disse para as testemunhas lá no local do crime. Dá o retrovisor do meu carro, ele se preocupa somente com o dano do veículo dele. Sequer desce do veículo, ele não faz acionamento de nenhum sistema de segurança. Ele simplesmente foge, deixando uma vítima agonizando na via. Desde o início das investigações, a Polícia Civil solicitou pela prisão preventiva do homem de 52 anos. Após ser ouvido na delegacia, o motorista foi encaminhado ao centro de triagem de Viana, onde permanece à disposição da Justiça. Com o óbito da vítima, o caso entra num novo enquadramento jurídico, que é o homicídio. E dados os elementos levantados na investigação, é um homicídio por dolo eventual. O artigo 121 qualificado por perigo comum e também impossibilidade de defesa da vítima. É um crime que prevê penas de 12 a 30 anos, inclusive decretação de prisão preventiva, que foi o que aconteceu. Infelizmente não soma para a pena a falta de caráter, né? Porque eu sempre digo isso a vocês, acidentes acontecem. Mas esse relato que o delegado trouxe com relação a esse tal do Alexandre, a postura dele depois de atropelar um homem, arremessar esse homem a cerca de 10 metros de distância e se preocupar apenas com o retrovisor do carro, isso mostra que esse homem é completamente desprendido de humanidade, de respeito ao próximo. Eu só espero que a justiça lembre dessa frase, me dá meu retrovisor, na hora de estipular a pena desse sujeito aí. Porque com certeza essa é a frase que vai ficar martelando na cabeça dos parentes do Leonardo. O sujeito se preocupou, entrou na contramão, atingiu o rapaz que estava tentando voltar para casa e se preocupou apenas com um pedaço do veículo dele. Diante desse acidente todo, a nossa justiça, a nossa legislação de trânsito precisa ser mais rigorosa para que sujeitos assim nunca mais voltem a usar carro como arma, tá bom? A gente vai continuar tocando cidade para você, porque a gente prometia um assunto atrás do outro, nós não vamos parar em nenhum assunto. E me chega um caso, coloca o vídeo aqui, por favor, Rogério. Presta atenção, estamos dentro de uma padaria. Aqui, duas clientes, essas duas estão juntas, tá? E por causa de um salgado, elas vão discutir com essa funcionária aqui, uma balconista, gente. Enche a tela e mostra o vídeo. A balconista é a Graciane. Vê aí, ela começa, a cliente começa a discutir com ela. Tem áudio? Deixa eu ver. Você não é ruim, não. Você vai achar. Você não é ruim, não. Você não tá ruim, não. Você vai achar. Eu tô trabalhando. Você não tá ruim. Você tá trabalhando. Você nem trabalha. Você nem trabalha. Você nem trabalha. Ela parte pra cima da balconista, gente. A Graciane foi agredida pelas duas mulheres em pleno local e horário de trabalho. É quase 5h30 da manhã. Essa mulher de preto aí queria um salgado. A Graciane disse que o salgado que ela queria estava velho. Sugeriu que, inclusive, ela esperasse a troca de turno para que os novos salgados pudessem ser colocados ali. Ou seja, a Graciane cuidou dessa pessoa. Sugeriu a ela pegar algo melhor. E por conta disso, essa mulher se irritou, partiu para cima da balconista, derrubou a Graciane. Graciane, partiu para cima dela, começou a bater. A outra vez, em vez de separar, entra na confusão toda. Os clientes é que tiveram que separar aquela briga. Só que as moças não desistiram, continuaram batendo. Uma delas, inclusive, joga a balconista contra o balcão, contra os equipamentos que tinham ali e tentam partir para cima da Graciane de novo. Olha aí, ó. Olha isso, a balconista pega uma barra de ferro para tentar se defender. Uma confusão danada. A Graciane vai falar com a gente, é isso? Ela quer falar? Então vem pra cá, sem enrolar muito, explode de cidade. Não tem problema, vem pra cima de mim, então. Uma das clientes chama a balconista
chegou essas duas moças na grade ainda, a porta estava fechada, e me perguntou assim, moça, qual salgado você me indica? Novo. Aí eu indiquei para ela, mas elas estavam indecisas, eu trabalho sozinha, então eu tenho que adiantar o atendimento até elas resolverem. E aí eu fui falar com as coisas, vocês já decidiram? Eu tenho que fechar meu turno, falta só de 2 minutinhos para mim abrir a porta. Quando deu as costas, ela começou a gritar na grade, com as meninas lá do fundo, moça, alguém vem me atender? Essa menina é muito arrogante, ela não sabe atender ninguém, é sempre imprestável. E falou, não, vagabunda. Elas passam por mim e vai pro fundo do balcão. Lá começam os insultos. O homem que está com as duas jovens consegue separar a briga e tira a funcionária do balcão. Mas as provocações continuam e elas começam a tirar produtos da vítima. Eu queria muito que a senhora refletisse com a sua filha, com o seu filho, mostrasse essas cenas aqui e dissesse, gente, isso daqui é errado. Se a gente continuar seguindo esse caminho aqui, triste da humanidade vai quebrando juntos. E sirva de exemplo, tá? Grace, meu sincero respeito e apoio a você, tá? Estava no seu ambiente de trabalho, estava sugerindo o melhor para uma cliente e recebeu como pagamento de uma gentileza isso que você está vendo aí na imagem. Tá, vem pra cá. Tem uma outra imagem, gente? Você assiste o Cidade Alerta todo dia de noite? Então, coloca só a imagem aqui da mocinha que aparece no seu corpo aqui atrás. Essa moça. Você reconhece essa moça? Você deve estar em casa, senhora, o senhor deve estar em casa. Já vi, eu em algum lugar. Você já viu essa mulher aqui no Cidade Alerta. Sabe? E a dificuldade disso, mudou de cidade, mas decidiu não dar profissão. Vou explicar. Um trio de assaltantes saiu daqui de São Paulo. Ela faz parte de tudo isso. Ela e os comparsas. E eles só escolhem prédios. Só em um apartamento, gente, essa é a notícia, tá? Só em um apartamento eles conseguiram levar mais de 1.700.000 reais em joias. E aí os comparsas da Letícia. Essa mulher que nas imagens de segurança, inclusive, mudou um pouco o cabelo, escureceu. É a única que continua. Eles conseguiram localizar esse rapazinho aí. Como é que eles conseguiram entrar? Eles usavam a mesma técnica que usavam aqui em São Paulo. Ah, eu sou parente de fulano. Ah, fulaninha disse que eu podia vir aqui, pegar não sei o quê. O Ricardo Pereira vai contar tudo isso pra gente, solta na cidade. O grupo chega em condomínios e tenta entrar normalmente, como se eles fossem visitantes ou familiares de moradores. Em alguns casos, conseguiram. Fizeram a limpa, um prejuízo milionário. 2 homens e uma mulher. O trio de São Paulo veio a Curitiba apenas para cometer os crimes. Esse foi um dos prédios invadidos. Os criminosos entraram em contato com a portaria remota e se passaram pelo dono do apartamento. Eles vêm para Curitiba, vão numa região ali que é um pouco mais nobre, então eles vão parando ali nos condomínios e vão dizendo nomes aleatórios. Foi o que a gente conseguiu levantar até eles conseguirem entrar. E tem outra forma que eles utilizam ali, que eles entram em contato com a empresa para cadastrar eles mesmo para entrar nesses condomínios. Essa quadrilha já era investigada pela Polícia Civil de outros 3 estados, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Aqui em Curitiba, eles conseguiram levar cerca de 1.700.000 reais em joias de um apartamento e mais ou menos 20 mil reais em joias e relógios de outro imóvel. Por isso, a polícia não descarta que esse grupo tenha atuado com informações privilegiadas. Esse tipo de objeto, eles pulverizam de forma muito rápida. Então, eles saem daqui, eles já têm um destino para levar, possivelmente São Paulo, porque eles não ficaram em Curitiba. Assim que eles fizeram esse furto, eles já se evadiram para São Paulo. Dos 3 investigados, um já estava preso em São Paulo. O outro foi detido nesta semana. Já a mulher, que aparece nas imagens, segue foragida. Ela é investigada, inclusive, pelo setor de roubo a bancos da Polícia Civil de São Paulo. Aí lembra quando a gente disse, será que ressocializa? Será que a gente pode pensar em dar uma segunda chance? Coloca a cara dela aqui no telão de novo. Ou então divide tela para mim, para que quem está em casa, ao reconhecer, denuncie.
porque, gente, não adianta. Não adianta. É preso, é investigado, volta, vai pra delegacia, detido, não tem, não sei o quê, solta de novo. Tá no mesmo crime, gente. E é crime tipo exportação agora. Isso é da Letícia, denuncia em qualquer lugar desse Brasil, tá? Vem pra cá. Gente, daqui a pouco eu volto no caso do policial, o atentado ao policial militar aqui em São Paulo, tá? Ele continua em uma cirurgia no hospital do Grande ABC. A família está ao lado dele, eu peço as suas orações. E nesse momento, policiais estão dentro de Heliópolis, das maiores comunidades desse Brasil, tentando localizar os rastros deixados pelos atiradores, pelo atirador, pelo compassa que estaria em uma moto que foi abandonada praticamente na porta da comunidade, tá? Eu volto já nesse assunto que agora, presta atenção. Idoso é agredido durante uma tentativa de assalto. Gente, e esse criminoso, ele é de uma maldade. Ele pegou seu Erni. Júlio, olha como ficou o rosto do seu Erni, gente. Com vários hematomas. E isso daqui terminou acontecendo porque ele tentou lutar contra esse bandido. Ele apanha, é atingido com um soco, com um pontapé, ele desmaia, ficou desacordado na calçada. O idoso contou que testemunhas viram abrir, não fizeram. Aí o momento da abordagem. Ele tenta escapar desse criminoso que parte para cima dele. Sabia que era um idoso, não ia conseguir reagir com velocidade. Ele derruba o idoso e começa a bater, gente. Olha a maldade desse sujeito. Ah, uma espécie de idoso me entregou. Gente, ele reagiu por instinto. Ele tentou se defender só. O sujeito bate nele e deixa ele desmaiado na calçada. O suspeito foi procurado pela polícia. Sabe quem é ele? Você não tem ideia. Ele foi preso. Cidade de Contagora. Os olhos inchados, pontos na cabeça, as marcas da violência espalhadas pelo corpo. Seu Erni, de 72 anos, está tendo que usar óculos escuros por conta da sensibilidade nas vistas. Ele foi brutalmente agredido durante um assalto no centro de Vitória e contou que foi pego de surpresa pelo bandido. Eu fui abordado por trás por um batalhão, do batalhão atrás. Fala sério, gente. Para me assaltar. Aí eu estava se preparado, estava esperando aqui, eu reagi. O cara, eu fui em lugar de bicho. Eu não entreguei pro cara, eu lutei muito pro camarada, lutei mais de 5 minutos pro camarada, entendeu? E eu achei uma covardia, foi do ser humano que estava vendo aquilo tudo, e ninguém me ajudou em nada, só estava olhando, entendeu? Olhando. Câmeras de segurança flagraram tudo. Seu Erni aparece de boné e bermuda preta. O suspeito chega por trás e anuncia o assalto. O idoso resiste e entra em luta corporal com o assaltante. Repare que os dois caem no chão. Em um momento, seu Erni fica indefeso. As imagens foram congeladas, mas repare que o suspeito dá um chute na cabeça da vítima, que fica desacordada. O homem rouba o celular e foge. Você fica meio assustado, você não volta mais pro normal, você tem dor, né, com aquele caso que aconteceu, você fica assim, um pouquinho meio passado, mas tem que continuar novamente, bater, fica um pouco meio assustado, mas daqui a um dia volta ao normal. Nós estamos exatamente onde esse assalto aconteceu. A vítima estava fazendo esse trajeto, vindo ali do viaduto Caramuru, bastante conhecido aqui no centro de Vitória. Ele estava seguindo para o supermercado. Só para vocês terem uma noção, o supermercado fica logo ao final dessa rua, ou seja, o seu Erni estava a poucos metros do supermercado quando ele foi abordado por esse suspeito. Segundo o idoso, algumas pessoas passavam pelo local, viram o que estava acontecendo, mas ninguém o ajudou. Ele mora há muitos anos aqui na capital, mais de 40 anos, também é comerciante aqui no centro de Vitória e disse que nunca tinha vivido nada parecido. Com o apoio da Guarda Municipal, seu Erni conseguiu ajuda para chegar ao hospital. Ainda machucado, ele se recupera em casa. Mas já foram em cima, já prenderam o cara. A guarda foi lá e já prendeu o cara, mais 2. De acordo com a Guarda Municipal, ao todo 5 pessoas foram presas horas depois do crime. O suspeito do assalto, 2 receptadores e outros 2 homens envolvidos com o tráfico de drogas. Câmeras de vídeo monitoramento registraram o momento da prisão do assaltante na Vila Rubim. Drogas e dinheiro também foram apreendidos. Você viu aí, gente? Aí se brincar, tá solto daqui a 2 horas. Se brincar, tá daqui a pouco voltando
abordar outros idosos. E você acha que ele só vai bater? Desculpa, gente. Estou mostrando aqui que reincidência está acontecendo o tempo inteiro e que a nossa legislação precisa mudar. Tem que ser mais rigorosa com relação à punição de quem faz isso. Porque pode ser o seu pai, pode ser a sua mãe, pode ser o seu filho, sendo vítima de um sujeito como esse aqui, ó, que só pensou em destruir uma família. Porque ele não quis só roubar, não, ele quis matar. No momento em que ele bate e deixa a vítima desacordada no meio da rua, ele pensou em matar esse senhor. Daqui a pouco tá livre. Você vai ver. Vou voltar a falar com vocês. Voltar à imprensa internacional está se voltando nesse momento com relação ao terremoto que atingiu o Afeganistão. Um tremor que atingiu a escala de 6,0 de magnitude. Foi sentido, até o momento são os relatos. Pessoas em Cabul, que é a capital, registraram, sentiram esse tremor. Você vê na imagem. Olha lá. Na esquerda, o Paquistão, o Afeganistão, tá? Na direita tem a Venezuela nesse momento. Mas presta atenção no Afeganistão, o barulho e o estrondo feito por esse terremoto. Países vizinhos também sentiram os abalos. O pânico tomou conta dos moradores da região. Equipes estão nesse momento tentando localizar vítimas desse último terremoto registrado em todo o planeta, enquanto aqui na Venezuela, aqui no hemisfério sul, nós temos aí todos olha a quantidade de pessoas que nesse momento ainda tentam resgatar sobreviventes dessa tragédia que aconteceu exatamente aqui ao lado. Se vocês terem ideia, mais de 1.400 mortos na Venezuela. Um novo abalo foi sentido um pouco mais fraco nessa madrugada, também na Venezuela. Nós temos o registro de pelo menos 3.000 pessoas feridas. E por que eu digo isso? Porque esse número está aumentando. À medida que os socorristas estão abrindo espaços dentro dos escombros, encontram novos feridos, pessoas que estão